Olá pessoal, neste vídeo nós vamos desmistificar a diferença e os significados de três elementos muito utilizados por técnicos que trabalham em áreas de engenharia: furo, cova e buraco. O que significa cada um deles e qual é a diferença que existe entre eles? Todos esses elementos têm um único ponto em comum, que é todos eles são aberturas em superfícies sólidas. Ao citar esses três elementos, para uns pode parecer tudo igual, mas para outros parece haver alguma diferença. Então, qual é essa diferença? É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Anísio, sou técnico de mecânica geral com especialização em serralheria. Para desmistificar esses três elementos, vamos começar com o furo, que é o nosso elemento-chave e o que mais nos importa neste momento. Lembrem-se do que eu disse anteriormente. Esses três elementos têm um único ponto em comum. Portanto, ao citar as diferenças entre esses três elementos, importa também mencionar este ponto em comum, porque isso vai facilitar a compreensão por parte da pessoa que escuta. Então, o que nós vamos dizer sobre o furo? Furo é uma abertura, é uma superfície sólida que tem uma forma e dimensões bem definidas. Vamos sublinhar essa expressão, formas e dimensões bem definidas. Quando eu digo forma, eu me refiro às figuras geométricas já conhecidas, já estudadas. Isso significa que um furo, para que seja de fato um furo, ele tem que ter uma forma que corresponde a uma das figuras geométricas que nós já conhecemos. Se o furo não tiver uma forma de uma figura geométrica já conhecida, não vai ser um furo. Vamos dar um outro nome que nós ainda não mencionamos aqui. Isso quer dizer o quê? O furo pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser circular, pode ser retangular, etc. Existem muitas figuras geométricas já conhecidas. Então, um furo, para que seja de fato um furo, primeiro, ele tem que ter uma forma que vai corresponder com uma das figuras geométricas já estudadas. E quando eu digo que tem que ter dimensões bem definidas, eu quero me referir à situação em que uma figura geométrica tem que obedecer às dimensões determinadas pela figura. Isso significa o quê? Se um furo é quadrado, significa que ele tem que ter todos os lados exatamente iguais. Se for um retângulo, tem que ter dois lados iguais mais dois lados iguais. Se for um círculo, tem que ter um diâmetro correspondente em toda a circunferência. Então é mais ou menos isso sobre a questão dos furos. Temos aqui algum exemplo sobre os furos. Nesse caso, o furo tem a forma circular e, em termos de dimensão, tem o mesmo diâmetro em toda a circunferência. Então é mais ou menos esse critério que tem que obedecer um furo. Mas atenção, tem outra particularidade sobre os furos. O furo pode ser passante ou não passante, como estamos a ver nessa figura aí. Um lado, a broca fez furo numa peça até passar para o outro lado. E o outro lado, a broca fez o furo na peça, mas não passou até o outro lado. Então, para a broca, quando passa sobre a peça, chamamos de furo passante, e quando a broca não passa para o outro lado da peça, chamamos de furo não passante, e em alguns casos chamamos de furos cegos. Então, essa particularidade não interfere na definição do furo, é apenas a dimensão e a forma do furo. Se, porventura, o furo não obedecer a esses critérios, então significa que provavelmente vai ter um outro nome, né, que não vai ser chamado de furo. É muito comum as pessoas chamarem de furo porque existe um ponto em comum que todas são aberturas em superfícies sólidas, mas as diferenças são tão distintas que quando nós terminarmos essa aula, vamos perceber que de fato uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora vamos falar de buraco. Buraco o que é? Buraco é uma abertura passante, vamos sublinhar a palavra passante. É uma abertura passante, é uma superfície sólida, sem forma nem dimensões bem definidas. O que isso significa? Significa que a forma de um buraco não corresponde com nenhuma figura geométrica já estudada e, consequentemente,
as suas dimensões também não obedecem nenhum padrão. Vou citar algum exemplo para melhor clarificar essa questão. Temos aqui exemplo de um buraco, né, que parece mais um buraco na parede. É um buraco por quê? Porque, primeiro, ele não obedece às características, os critérios de um furo. E ele parece circular, mas não é circular, e em termos de dimensões, deveria ter um diâmetro, mas não obedece nenhum padrão. Então, uma das características principais de um buraco é que depois de aberto, você consegue passar ou fazer passar um objeto para o outro lado do buraco. E é mais ou menos isso sobre a questão dos buracos. E por fim, temos a cova. Cova o quê? Cova é uma abertura não passante, é uma superfície sólida, sem forma nem dimensões bem definidas. Temos um exemplo aqui de cova, né, que está bem claro que nem é preciso explicar muita coisa. E ainda outro aqui que é mais famoso, que não vale também muito a pena comentar. Portanto, a única diferença que existe entre cova e buraco é que um deles é uma abertura passante e outra é não passante. Agora você já conhece qual é a diferença entre cova, furo e buraco. Mas quero lembrar que muitas pessoas tendem a tratar esses três elementos de igual forma, mas isso é devido ao ponto em comum que eles têm, porque apesar de existirem tantas diferenças, todas são aberturas em superfícies sólidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, porque todas as semanas nós postamos aqui um vídeo para partilhar contigo tudo sobre a parte técnica, principalmente em área de soldadura, em área de serralheria. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu mesmo vou responder a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.